Pronto, aí eu vou compartilhar a tela com vocês para poder escrever. É, compartilhar a tela. Prefeito Espírito. Ignora. Vou abrir o livro. O livro já está aberto aqui, na verdade, só que eu só tenho que colocar na página dos assuntos. Domínio imagem. Mais pra cá, mais pra cá. Ah, sim, eu dei aula de inequação. Sistemas também. Função de primeiro grau. Deixa eu autorizar quem vai entrar aqui. Permitir. É, eu não sei como. Eu acho que toda vez eu tenho que permitir a entrada porque só entra direto sem permissão quando é a chamada programada, parece. Mas na próxima eu posso tentar fazer isso. Equação de primeiro grau que a gente viu. Já está gravando a tela também. Crescimento, decrescimento, tarará, tarará, zero da função. Tudo isso já foi dado. E eu já passei uma primeira lista. A primeira lista que eu passei não foi até a última aula, né? Foi até antes da última aula. Na verdade, esse horário que eu quero encontrar com vocês, que eu vou encontrar com vocês, é porque alguns alunos pediram por estarem com dúvidas e tal. E aí o objetivo é tirar dúvida e resolver questões. Mas assim, para que eu tire dúvida e resolva questão, vocês têm que ter feito as questões. Tem alguma questão por onde vocês queiram começar? Oh meu Deus, mais uma pessoa entrando. Então, pode escrever no chat, pode falar também, se tiver dúvida que queira, alguma questão que queira que eu resolva, ou está com dúvida em algum conteúdo, alguma parte do conteúdo. Deixa eu aproveitar e pegar a aula aqui. Pode falar. Alguém abriu o microfone, pode falar. Então, na última aula, a gente foi até. A gente encerrou funções de primeiro grau. E eu passei com atividades já para vocês da parte de função constante e da parte de equação da reta, zero da função afim, função de primeiro grau também. A gente já viu o crescimento e decrescimento de função afim, a gente já viu o estudo do sinal, a gente já viu inequações também, né? E aí encerramos com inequações, foi isso? Tem alguma questão que vocês queiram que eu resolva? Ou alguma dúvida em alguma parte do conteúdo? Deixa eu ver as questões que eu enviei.
Matemática, matemática. Oi. 174, pera aí. Hum. Tu olhou esse. Você tá vendo a minha página aí 174? Que não tem questão nela? Ou é o assunto? Nessa 174, confere aí, por favor. A 174 do, da edição que eu tenho aí aberta. Não tem questões. Hã? Capítulo 6? Pera aí. Ah, é de sistema de equações. Resolução de sistema de equações. Capítulo 6. Resolução de sistema de equações. Cadê? Aqui. Ah, questão 174. Entendi tu falar página 174. Desculpa. A questão 174. Beleza. Eu vou. Tem alguma específica que você queira que eu resolva ou pode ser qualquer uma? Tem alguma específica? Ou posso escolher qualquer uma para responder? Beleza, D e F. E e F, tá. Oi. Ah, permitir todos. Permitir. Pronto. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela tranquilo, né? Eu vou riscar aqui no PowerPoint mesmo. Porque tem um tempo que eu usei o, o- os outros aplicativos que são de quadro. Tá, a E e a F. X mais 2y é igual a 1. X mais 2y é igual a 1 e... Vou escrever aqui. Ui, caramba. Cor da tinta. Minha, minha... Eu tava corrigindo prova aí quando eu me dei conta já tava no horário. X mais 2y é igual a 1 e manter é, e 2x mais 4y é igual a 3. 2x mais 4y é igual a 3. 2x mais 4y é igual a 3. Beleza. Aí você tem que a questão pede para você resolver o sistema, né? Como a questão pede para resolver o sistema, deixa eu só ler para ver se pede só analiticamente. Analiticamente, graficamente. Beleza. Então a gente vai encontrar o valor de x e y analiticamente e depois desenhar o gráfico de cada uma das funções. O que acontece aqui? Quando você resolve o sistema de equações, quando tem barulho externo aqui em casa, vocês conseguem me ouvir normal? Ou atrapalha?
Tá vendo que meu cachorro tá latindo? Dá pra me ouvir mesmo assim? Responde no áudio porque eu não tô vendo o chat agora porque eu tô com a tela aberta do slide. Pode falar. Então beleza. Deve estar dando para ouvir todo mundo. Ó, preste atenção. Toda vez que a gente tem um sistema de equações, existem dois métodos mais usados: o método da substituição e o método da adição. Só que assim, o que acontece? Você poderia usar o método da substituição nessa questão e você podia isolar o x na primeira, nessa equação azul. Se você isolasse o x, ficaria dessa forma, ó. Ficaria x é igual a 1 menos 2y. E aí você pega esse resultado aqui, 1 menos 2y, e joga nessa vermelha, no x da vermelha. É uma forma de resolver. Eu vou mostrar como resolve do outro método também, tá? Mas primeiro eu queria mostrar que esse aqui, nesse momento, nessa equação, ele é rápido. Por que que ele é rápido? Porque o x está sozinho. Quando uma letra está sozinha, sem coeficiente, sem número aqui acompanhando ela. Então, quando ela está sem coeficiente, ela não vai virar uma fração. Então, ela fica fácil de resolver por substituição. No lugar do x, eu coloquei 1 menos 2y, certo? E aí eu vou resolver. Peguei na primeira, na azul, isolei o x. O x tem que estar completamente sozinho, sem número nenhum. Aí eu pego esse outro lado aqui do x e coloco na letra x da segunda expressão. Aí eu coloquei na letra x da segunda expressão. Vai ficar 2 vezes tudo isso, 1 menos 2y, e repete o resto. Aí eu faço 2 vezes esse, 2 vezes esse, porque o 2 está multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2y dá menos 4y. E aqui mais 4y. Olha o que acontece, igual a 3. Só que aí o 4y com 4y, eles se anulam. Aí fica que 2 é igual a 3. E na última aula eu falei para vocês, e eu mostrei dois exemplos, que quando a gente resolve por qualquer método de equações, resolução de sistema de equações, e aí você encontra uma igualdade absurda, né? Isso aqui é um absurdo. Significa que 2 não é igual a 3. Então, significa que esse sistema não possui solução. O sistema não possui solução. O sistema não possui solução. Ele é impossível. Não possui solução real, né? Vou colocar solução apenas, né? Que a gente só está trabalhando com dentro dessa condição. Então, esse sistema ele não possui solução, porque deu uma coisa absurda. Se desse 0 é igual a 0, desse 0 igual a 0, ele seria possível, porém seria indeterminado. Por que indeterminado? Porque ele possuiria infinitas soluções. E quando se você resolvesse aqui e encontrasse o valor de y, porque possivelmente ia achar o valor de y, aí você jogava aqui no x, né? Nessa expressão que eu achei da primeira, se eu encontrasse y é igual a 1, aí no lugar desse y aqui eu colocaria o 1 e resolveria 1 menos 2 vezes 1. E aí eu encontrava o valor de x também, seria a solução do sistema. E entendendo graficamente o que, que é isso, o que, que é a resolução do sistema da forma gráfica. Toda vez que a gente faz gráficos de uma função, a gente está acostumado a ver o y sozinho. Como a gente viu já funções de primeiro grau, toda função de primeiro grau ela é escrita como y é igual a x mais b, né? Uma função de primeiro grau aqui, y é igual a x mais b. Então, eu sempre vou deixar o y isolado. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas expressões e vou isolar o y de cada uma delas. A primeira, ela é x mais 2y. Para essa parte preta que eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo para fazer o gráfico. Eu já resolvi analiticamente, algebricamente, analiticamente. É isso. O sistema não tem solução. Agora eu vou mostrar graficamente. Como que eu vou mostrar graficamente? Escreve essa primeira equação no formato de uma função de primeiro grau, porque ela é uma função de primeiro grau, só que o y não está isolado. Aí vai ficar 2y é igual a 1
menos x, né? Joguei x para o outro lado, ficou negativo. Y é igual 1 menos x. Como esse 2 ele está multiplicando pelo y, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Se tiver dificuldade nessas operações que eu estou fazendo agora, estudem equação de primeiro grau. Estudem resolução de equações de primeiro grau. Porque você sempre vai estar manipulando as letras, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que y, vou escrever de um jeito mais parecido com o que está lá. É 1 sobre 2 menos x sobre 2. Todo mundo está sobre 2. O que significa dizer? Significa que y é igual a menos x sobre 2 mais 1 meio. Pronto, aqui eu escrevi, ó, eu tenho o a e tenho o b. O a, que é o coeficiente angular, é menos 1 meio, e o b, que é o coeficiente linear, é 1 meio. Por que que a é menos 1 meio? Porque x, quando está x sobre 2, menos x sobre 2, é a mesma coisa que menos 1 meio vezes x. Então, o meu a é menos 1 meio. Beleza. Aí eu já tenho a primeira expressão. A segunda expressão, eu vou pegar a equação que está vermelha e vou isolar o y também. Então, vai ficar, joga o 2x para o outro lado, fica 4y é igual a 3 menos 2x. Lembrando que toda vez que o número muda de lado, ele troca o sinal. Então, y é igual a 3 sobre 4 menos 2x sobre 4. Já coloquei todo mundo sobre 4 para não ter que separar igual eu separei o 2. Isso aqui é a mesma coisa que se eu trocar a posição deles, não faz diferença no meu resultado. Mais 3 quartos. Ou também poderia escrever simplificando aqui, dividindo por 2, é uma simplificação de frações, menos 1 meio vezes x mais 3 quartos. Só um minuto, começou a chover e eu preciso fechar a janela. Menos de um minuto. Pronto, então escrevi as duas expressões aqui. O mouse rodou sozinho porque a caneta está em cima da mesa digitalizadora. Aí eu tenho aqui, ó, no formato de uma função de primeiro grau, né? Tem o a e tem o b. Aí eu vou desenhar as duas funções no gráfico, certo? Vou manter aqui, inserir um slide em branco. Apresentação do slide atual. Oh, que slide atual é esse aqui? Sim, aí eu vou escrever essas duas funções aqui, do jeito que elas estão, com y isolado. Y é igual, vou escrever aqui para não esquecer. Menos x sobre 2 mais 1 meio. A caneta fica vermelha toda vez que eu fecho a tela. Menos x sobre 2 mais 1 meio. Y é igual a próxima, y é igual a menos 1 meio de x mais 3 quartos. Y é igual a menos 1 meio vezes x mais 3 quartos. Aí eu vou fazer o gráfico agora. Só que quando você mostra a resolução de um sistema e você desenha o gráfico da função de primeiro grau, você faz os dois gráficos, as duas funções no gráfico só, certo? Deixa eu desenhar maior aqui. Aí tem o que eu ensinei para vocês sobre as estratégias para desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau. Quais estratégias utilizar? Primeiro, uma boa estratégia é você achar a raiz da função, né? Eu vou chamar essa aqui de f da função 1. Essa aqui é a primeira função e essa aqui vai ser a 2. A primeira, eu vou primeiro, quando x é zero, né? Vou resolver a 1 aqui para fazer o gráfico. Quando x é zero, y é igual a menos 0 sobre 2 mais 1 meio. Menos 0 sobre 2 é zero. Somado com 1 meio dá o próprio meio. Então,
ela vai tocar, sempre vai tocar o ponto B, né? Então deu um meio positivo, eu vou colocar como aqui sendo 1. Então o meio está aqui na metade. Esse ponto pertence à primeira função. E quando y é zero, a gente tem a raiz da função. A gente tem que isso aqui é a mesma coisa que menos x mais 1 sobre 2, né? Então, isso sendo igual a zero, menos x mais 1 sobre 2, aí como que eu resolvo isso aqui? Porque y é zero. Então, se y é menos x mais 1 sobre 2, eu posso igualar a zero. A única diferença que eu fiz do vermelho para o preto foi colocar tudo no denominador só, porque os números são iguais, eu posso fazer isso. Toda vez que eu vou resolver uma equação que tem frações de um lado do outro, eu posso fazer esse vezes esse vezes esse. Meios vezes extremos, né? Então, vou multiplicar 0 vezes 2 dá 0. E menos x mais 1, quando não tem nada aqui, é porque é 1. Então, multiplicado por 1 vai dar menos x mais 1. Vai repetir. Joga o x para o outro lado, fica x positivo mais 0, que é a mesma coisa que x, o 0 não faz diferença, é igual a 1. Então, essa função no x, ela vai tocar no número 1. Então, essa função, ela vai ser essa reta aqui, ó. Essa reta é a função. Beleza. Agora, eu vou fazer a segunda função, que é a vermelha. A vermelha, eu também vou achar o ponto que toca o eixo x e o ponto que toca o eixo y. Sempre toca o eixo y no valor do coeficiente linear, que é o b. Ó, y é igual a ax mais b. Isso é uma função de primeiro grau. Sempre toca o eixo y nesse ponto, no b. Então, vai tocar o eixo y 3 quartos. O que significa isso? Quando x é igual a zero, y é 3 quartos. Então, eu vou marcar no gráfico ponto 0 e 3 quartos. 3 quartos é a mesma coisa que 3 dividido para 4, que dá 0,75. 0,75 está aqui, ó. Na metade do 1 meio, que aqui é 1 meio, né? Aqui é 3 quartos. Esse ponto vermelho. E quando y é zero, quando y é zero, o que acontece? Eu vou escrever a função, ai meu Deus, para que que eu botei denominadores diferentes? Só me deu trabalho. 1 meio x mais 3 quartos é igual a zero. Ah, sim. Aí eu posso jogar esse x aqui para o outro lado. É uma forma de resolver, tá, gente? Tem várias formas de resolver. Por que tem várias? Eu podia fazer o MMC de 2 e 4. Denominador comum. Aí iguala tudo. Vira uma fração de um lado e o zero do outro resolve. Só que eu vou fazer de outro jeito. Eu vou jogar o menos 1 meio x para o outro lado. Fica mais 1 meio x igual a 3 quartos. Também pode ser assim. Aí agora eu tenho fração e fração. Toda vez que eu tiver de um lado só fração e do outro lado só fração, eu multiplico meios vezes extremos, que vai dar 1x vezes 4, dá 4x, é igual 3 vezes 2, 6. X é igual a 6 dividido por 4, simplificando, dá 3 meios. 3 meios. Então, 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Por que que eu transformo em decimal? Para eu poder achar o ponto no gráfico. 1,5. Se o 2 está aqui, né? Eu botei mais ou menos a mesma distância. Então, 1,5 está aqui. Beleza, essa reta, ela passa dessa maneira, né? E elas nunca se tocam. Por que que elas nunca se tocam? Porque elas são paralelas diferentes. É, quando você... Essa é a resolução gráfica dela, né? As duas retas aí paralelas. O que acontece? Nós temos três tipos de gráficos. Quando você acha o ponto x e y, você vai ter lá, eu vou fazer os três gráficos aqui para vocês entenderem.
e o outro aqui. Então tá resolvida a questão. Eu achei a resolução resolução analítica, que é essa resposta, não possui solução, porque deu um absurdo. E a resolução gráfica, desenhei os gráficos e vi que realmente são gráficos paralelos. Ah, professora, mas tá meio torta a reta que a senhora fez. Parece que eles vão se encontrar em algum momento no lado negativo. Se isso acontece, é um erro no meu desenho. Meu desenho não está tão perfeito. Se eu tivesse uma régua para fazer e fizesse perfeitamente, como eu estou fazendo na tela, ele não sai perfeito, né? Mas eles nunca vão se encontrar. Elas são funções que são paralelas. Por que que isso acontece? Porque o coeficiente angular é o mesmo, é menos um meio. Se o coeficiente angular é igual, quando você soma um valor, a reta só muda de lugar, mas ela continua paralela. Toda vez que o A, coeficiente angular, ó, isso aqui é coeficiente angular, é o A. E o B da função, coeficiente linear. Por que que B chama coeficiente linear? Porque quando você soma o B, a reta muda de lugar. E quando você mexe no A, a reta gira, mexe no ângulo dela. Como vocês podem testar isso? Lembra que eu falei de um aplicativo do GeoGebra que tem no celular, que pode botar no celular, pode botar onde for possível. É leve o aplicativo. Olha, quem não pode baixar, olha se tem o GeoGebra online, eu acho que tem. Esse aplicativo chama-se Calculadora Gráfica. Tem um desenho de GeoGebra. Você pode fazer ali, você só digita a função e ele desenha. Aí você pode verificar se você fez o gráfico corretamente, desenhando a função, escrevendo a função lá no aplicativo. Você pode mudar o coeficiente angular para ver o que acontece com a função. Você pode mudar o coeficiente linear para ver o que acontece. O linear ela muda de lugar. Então, os três tipos de gráficos são os seguintes. O primeiro, eu vou desenhar o mais comum que a gente mais vê. Duas retas que se cruzam. Esse ponto é o ponto de solução. A gente vai achar o valor de y. Isso aqui é quando encontramos os valores x e y. Quando a gente encontra. Isso aqui é um sistema possível e determinado. Determinado. É possível porque tem solução, é determinado porque eu acho uma solução que é única. Já o segundo caso é o caso vou colocar o caso que a gente encontrou agora. Passou uma reta assim, passou outra reta paralela. Podia ser subindo as duas, mas elas são paralelas, né? Quando encontramos uma igualdade absurda. Absurda para a matemática, não é possível. A gente encontrou 2 igual a 3. Esse sistema, ele é um sistema impossível. Já o outro caso é o caso em que tem uma reta, né? E a outra reta, ela passa exatamente em cima. As funções elas são iguais. Ah, professor, se elas são iguais, significa que se elas forem iguais, significa que vai ser o A e o B delas vão ser exatamente iguais? Não necessariamente. Eu acho que eu estou tentando pensar em um exemplo. Mas se você tiver uma função y é igual 2x mais 4 e y é igual a x mais 2. X mais 2. A, a raiz, deixa eu pensar aqui. A raiz, ela vai ser 2, vai ser menos 2 nas duas. E deixa eu pensar, uma vai cortar o eixo no ponto 2 e a outra vai cortar o eixo no ponto 4. Não, vai dar uma diferençazinha. Então, elas têm que ser exatamente iguais mesmo. É um sistema
Porque faltou um 2 aqui, ó. Tinha que ser assim, ó. Dividido por 2, né? Que aí seria exatamente igual. Pronto, agora dá igual. Essas duas funções são iguais. Por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Elas são iguais. Aí, quando você desenha o gráfico delas, você faz o desenho de uma, aí é esse desenho verde. Aí, quando você vai desenhar a outra, você encontra um resultado em cima, exatamente em cima, igualzinho, passando pelos mesmos pontos. É porque é, elas são as retas que definem a função, elas são iguais. Se elas são iguais, não vai todo ponto dessa função vai ser solução do sistema. Então ele é um sistema que tem solução, por isso ele é possível, possível. Só que ele é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque todos os pontos são solução, então eu não posso falar que é um ponto só. Todos os pontos da função vão ser solução do sistema. Outra coisa, quando isso acontece, quando encontramos uma igualdade que é verdadeira, verdadeira. Ó, quando a gente conta tipo 0 igual a 0, 2 igual a 2, 1 igual a 1, coisas que são verdadeiras. Então, é um sistema possível, só que ele é indeterminado. Vocês devem ter visto no ensino médio, no máximo, no máximo, nas escolas públicas, geralmente, o aluno vê no máximo essa resolução aqui, a resolução analítica, não vê a resolução gráfica. Onde que vê a resolução gráfica, professora? Quando vocês um dia forem dar aula para uma escola particular, para um cursinho pré-vestibular, vocês vão ter que saber sistemas, ou então na matéria, se eu não me engano, ou em álgebra linear ou em GACV. Geometria analítica ou em geometria analítica ou em álgebra linear. Acho que em geometria analítica vê esses sistemas. E aí vocês veem também essa ideia de definir o que acontece no sistema. Vou resolver a segunda que ele pediu. Manter. Vou resolver a segunda aqui. F. A F é 2x mais 5y igual a 0. 2x mais 5y é igual a 0. 5y é igual a 0. E é, 3x menos 2y é igual a 0. 3x menos 2y é igual a 0. Se tiver dúvida enquanto eu estou explicando, pode interromper, viu? Ixi, eu esqueci. É alguma coisa igual a 0. 3x mais 2y. 3x mais 2y, será? Manter. Tá. Menos 2y. 3x menos 2y. Eu acho que a borracha não funciona depois que eu clico em manter. Ela não funciona não. Isso aqui é menos, tá? Menos 2y. Oi. Ah, é verdade. Eu falei que ia fazer outra com método da adição, né? Pera aí. É... Vou responder ela pelo método da adição. Beleza. O que acontece no método da adição? O método da adição é assim, ó. Você vai pensar. Tipo assim, ó, eu quero eliminar uma letra. Eu tenho que somar as duas equações e eliminar uma letra. Então, o que que eu faço? Eu vou ensinar para vocês a regra que funciona sempre, tá? Essa regra sempre vai servir e depois eu vou explicar por que que ela funciona. Geralmente, o professor mostra assim, ó, ou nos livros, tem lá, multiplique essa primeira equação por menos 2. Eu quero eliminar x, certo? Aí fala assim,
multiplique a primeira equação por menos 2. Por que menos 2? Ó, gente, tem uma regra que funciona sempre. Quem você quer eliminar? Eu quero eliminar x. Eu vou fazer até de dois jeitos aqui, ó. Dois jeitos. Primeiro eu vou eliminar x, depois eu vou eliminar y. Quem está acompanhando o x da equação vermelha? Bom, quem está acompanhando o x da equação vermelha é o 2, certo? Então, troca o sinal dele aqui, menos 2. Quem está acompanhando o x da equação azul é o 1. Mantém o sinal, só troca o sinal de uma. Quer ver como vai eliminar o x? Ó, quem está acompanhando o x na vermelha é 2. Eu troquei por menos 2 para multiplicar a primeira. Você vai pegar o número da segunda e multiplicar na primeira, o número da primeira e multiplicar na segunda. Só que assim, se você trocar o sinal só de 1, por que eu troquei o sinal de 1? Porque eu quero que dê sinais opostos para eliminar. E se o x, e se o 2 fosse negativo, professor, eu botava mais 2. Troca o sinal para poder dar certo. Tem que trocar o sinal de um só. Troquei o sinal do menos 2. Ah, professor, e se você botasse mais 2 e trocasse o sinal do 1? Também funcionava, também dava certo. Testa depois para vocês verem. Em vez de fazer o que eu fiz, que eu multipliquei por menos 2 e 1, multiplica por 2 e menos 1. Vai dar certo do mesmo jeito. Ó, vou multiplicar. Quando eu multiplico, a nova equação vai ser menos 2x, a primeira, tá? Menos 4y é igual a menos 2. Beleza. A segunda equação vai ficar 2x mais 4y é igual a 3. Beleza. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para eliminar o x. Deu certo? Deu. Por que chama método aditivo? Porque a gente soma os dois lados das equações, das igualdades. Então, eu vou somar menos 2x com 2x. Vai dar 0x. Então, é a mesma coisa que zero. Por isso que o professor nem soma, já tira. Menos 4y mais 4y dá zero também. Só que aí tira. Por que isso aconteceu? Deu tudo zero aqui, ó. Porque esse é um sistema que não tem solução. Menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Então, deu que zero é igual a 1. Não é possível, esse sistema não tem solução. Ele é um sistema impossível. Não possui solução. Ou seja, não possui solução. E se eu quisesse eliminar o y aqui, eu multiplicava por quanto? Podia. Ó, gente, tem várias formas. Vocês vão ver em livros multiplicados de várias maneiras. Mas eu vou ensinar uma técnica para quem tem dificuldade de perceber qual é o número. Porque se você multiplicar por menos 2, você vai zerar o y também. Mas eu vou ensinar a técnica. Ó, quero eliminar o y. O que eu falei para vocês da técnica? Pega o 4 aqui e multiplica, só que troca o sinal de 1. Vou trocar o do 4. Pega o 2 e multiplica aqui. Tá 2 positivo, continua positivo, só troca o sinal de 1. X vezes menos 4, menos 4x. 2y vezes menos 4, menos 8y. É igual a menos 4, porque é menos 4 vezes 1. Agora embaixo, 2 vezes 2, 4, 4x. 4 vezes 2, 8, mais 8y. 3 vezes 2, 6. Menos 4 mais 4, vai embora o x, vai embora o y. Foi embora o y que eu queria, só que infelizmente foi embora o x junto. Por quê? Porque esse sistema não possui solução. Sempre vai acontecer um problema. Vai eliminar as duas letras ao mesmo tempo. Se fosse um sistema com solução, eliminava só o y e o x você continuava resolvendo. Então, quem tem dificuldade de saber que número é que vai usar para multiplicar, pega o número que está com a letra que você quer tirar. Eu quero eliminar o y. Usa o 4 e usa o 2. Só que troca o sinal de 1 apenas. Eu troquei o sinal do 4. Se trocasse o do 2 também dava certo. Botava menos 2. E se, professor, o número que eu escolho trocar o sinal for negativo, vira positivo. Você vai ter que trocar o sinal, certo? Para dar certo. É uma boa forma de lembrar a regra. Para quem tem dificuldade de olhar o sistema e já saber o que tem que multiplicar. Certo? Deu para entender? Ficou claro o método da adição?
O gráfico é a mesma coisa do outro. Você vai fazer o gráfico da função, você vai fazer o gráfico dessa aqui, ó, antes de multiplicar. Na hora de fazer o gráfico, esquece a multiplicação. É a função que está na questão, é o sistema que está na questão. Então, não importa qual método você usa. O gráfico, o jeito de resolver é um só, que é x é zero, y é zero. Desenha o gráfico da função de primeiro grau. Quem tiver com dificuldade de desenhar gráfico de função de primeiro grau, revisa gráfico de função de primeiro grau. O que eu geralmente ensino? O ponto que toca o eixo y é o b, e o ponto que toca o eixo x é a raiz, ou zero da função, né? Que é quando y é zero. Então, desenhar o gráfico não depende do método. Esses métodos, método da substituição, método da adição, são métodos de resolução de sistemas, certo? Dúvida? O jeito de resolver o gráfico é igual. Você vai fazer igual esse aqui. O jeito de resolver é o mesmo. Não importa qual método você usou para resolver analiticamente. O método que você escolhe, se é a substituição ou adição, é para a resolução analítica. A resolução gráfica não importa. Mais dúvidas? Pode resolver a letra F? A letra F está aqui. Meu celular caiu. Só um pouquinho. Para resolver a letra F, eu vou usar o método. Que método vocês querem que eu utilize? Eu acho que é mais fácil da adição, porque. Deixa eu pensar. É porque o outro vai dar uma raiz, vai dar uma fração. Vou resolver o método da adição, ó. Vou ensinar de novo a regra, ó. Vou eliminar o 3, o x, tá? Então, pega esse número que está aqui no x da segunda, multiplica na primeira. Pega o número da primeira, multiplica na segunda. Troca o sinal de uma só. Tá tudo positivo, então bota alguém negativo, ou 3 ou 2. Agora eu vou botar o 2 para mudar. Multiplica tudo por 3 na primeira, tudo por menos 2 na segunda. 3 vezes 2 dá 6x. 3 vezes 5, 15. 15y. 3 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4y. É igual a 0. Aí a gente encontrou aqui, ó. Vou somar. Elimino o x do jeito que eu queria e fica 15 mais 4, 19. Y é igual a 0. 0 mais 0 é 0. Y é igual a 0 dividido por 19. Y é igual a 0. Agora, o x. Se y é 0, então pega qualquer uma das equações iniciais, né? E troca o y. 2 vezes x mais 5 vezes 0 é igual a 0. Vai dar 0, mas vou resolver. 5 vezes 0 é 0. 2x mais 0 é igual a 0. 2x é igual a 0, porque 0 somado com 2x dá 2x. X é igual a 0 dividido por 2, que é 0. Então, a solução desse sistema é 0 e 0. Ele é um sistema possível determinado, certo? A solução dele é 0, 0. Vamos lá agora. Agora eu vou fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, não importa qual método você usou para resolver analiticamente. O gráfico eu vou pegar as duas equações, né? Aqui agora é a parte gráfica. Vou até separar aqui, ó. Isso aí foi a resolução analítica. Agora é a gráfica. Resolver o gráfico. Pega a primeira e isola o y. Fica 5y é igual a 0 menos 2x. Y é igual a menos 2x sobre 5. E a segunda
A segunda é menos 2y é igual a 0 menos 3x. Y, vamos ficar por menos 1 porque é negativo, ou então passa dividindo negativo, tanto faz. Vai ficar 3x sobre 2 é igual a y, né? Aí eu pulei uns passinhos, tá? Multipliquei por menos 1, fica positivo, joguei o 2 descendo, fica 3x sobre 2. Agora desenho o gráfico. 2x menos 2x sobre 5, y é igual a menos 2x sobre 5, e o outro é y é igual a 3x sobre 2. Vamos lá, gráfico das funções. O ponto que toca o eixo y é o zero e o ponto que toca o eixo x é o zero também. Tá. Para fazer essa função, essa função, só usar o b e a raiz, eu acho que não vai ser legal. Eu vou escolher mais um ponto. Eu vou escolher quando x é 1, tá? Por quê? Por que, professor, que você vai usar outra estratégia? Porque o b aqui, ó, o coeficiente angular, que é o a, é menos 2 sobre 5. E o coeficiente linear é zero. Nessa aqui, o coeficiente angular é 3 sobre 2 e o coeficiente linear é zero. Então, o ponto de encontro é o zero, né? Que é quando x é zero, y é zero. E quando y é zero, x é zero, porque vai ficar zero é igual a menos 2 sobre 5 vezes x. Que número que eu multiplico por menos 2 sobre 5 e dá zero? O próprio zero. Zero é igual a x. X é igual a zero. Ah, professora, mas usa fração, não multiplica? Multiplica. Se multiplicar, vai dar menos 2x é igual a zero, x é igual a zero. Vai encontrar que x é igual a zero. Então, nas duas funções isso acontece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher mais um ponto. Eu só tenho um ponto para ligar. Lembra que eu falei que toda reta é definida por dois pontos? Dois pontos determinam uma reta. Então, você precisa de mais um ponto nessas funções aí. Então, eu vou escolher quando x é 1, tá? O primeiro ponto aqui é x é 0, y é 0. Tá aqui o ponto. O segundo ponto é quando x é 1. Quando x é 1, o que acontece com a primeira? Com a primeira, y é menos 2. Ó, se x é igual a 1, na primeira função, vou chamar de 1 aqui, função 1 e função 2. Na primeira, y é igual a menos 2 sobre 5 vezes 1. Menos 2 sobre 5 vezes 1. Então, menos 2 sobre 5. Quanto dá menos 2 sobre 5? Dá menos 0,4. Toda vez que tiver dúvida de onde coloca a fração, divide o número de cima pelo de baixo. 2 dividido por 5 dá quanto? 0,4. Então, aqui é 0,5 que é metade, aqui mais ou menos é 0,4. Alguém deve estar pedindo para entrar, então eu vou só olhar aqui. Ou alguém falou, ou alguém levantou a mão. Ué, não. Alguém quer participar dessa chamada. Ah, tá, isso mesmo. Permitir. Então vamos lá, ó. É, do slide atual. Então, o que é que acontece aqui? O ponto menos 2 quintos está aqui, ó. Menos 2 quintos. Então, quando x é 1, na primeira, y é menos 2 quintos. Está aqui, vou traçar essa reta. A reta da primeira é essa. Da primeira função. Que é a mesma coisa, é a primeira equação, né? Tem uma equação aí no sistema. E a segunda é 3x sobre 2. Quando x é 1 na segunda, vou fazer a segunda aqui. Quando x é 1, o que acontece? Y é igual a 3 sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar
3 sobre 2. 3 sobre 2 é 3 dividido por 2, que dá 1 meio. Se aqui é 1, então mais ou menos aqui é 2, então aqui é 1 meio. 1 meio aqui, 3 sobre 2. Ô doida, não é no x, não é no y, é y que é igual a 3 sobre 2. Foi mal, gente, foi falta de atenção. Quando x é 1, y é igual a 3 sobre 2. Caneta. 1, 2. 3 sobre 2 é 1 meio, tá aqui, ó. Aqui é 1 do y, aqui é 3 sobre 2. Então, tá aqui o ponto. Parará. Aqui está o ponto. Traça a reta. 2 pontos já são suficientes. Então, aquilo que vocês aprenderam lá no ensino médio, a fazer a tabelinha, quando x é 1, quando x é menos 1, quando x é 2, quando x é menos 2. Pode fazer, professor, para desenhar? Pode, mas te dá mais trabalho. É melhor você desenhar usando 2 pontos rápidos. Usa quando um é 0, quando o outro é 0. Ah, mas nesse caso, quando um é 0, quando o outro é 0, deu um ponto só, que é o 0, 0. Então você pega o x igual a 1 e acha o segundo ponto. Tá vendo que esse sistema existe um ponto de encontro? O ponto de encontro é o 0, 0. É a solução dele. Ele é um sistema possível e determinado. Determinado. Por quê? Porque tem uma solução. A solução é única. Ele é determinado. Se fosse uma reta em cima da outra, aí seria possível indeterminado. E se fosse a reta paralela à outra, seria impossível. Então, isso é a solução dessa letra F. A solução gráfica. E aqui é a solução analítica, né? O que eu fiz aqui é a solução analítica, analiticamente. A outra é a solução gráfica, essa aqui, solução gráfica. Mais que hora agora? Falta 6 minutos. Mas deu para entender essa parte de sistema? Tem mais dúvidas? Pode falar, eu faço mais uma questão. Inequações simultâneas. Tá, vamos lá. Tá. Inequações simultâneas. Vai dar tempo. Fé em Deus. Tá para acabar? Tu fala no horário ou no Google tá avisando? Ah, beleza. Faz assim. Puxa. É porque eu tô com. É porque assim, ó. A vantagem do Teams é essa. É que como o e-mail é institucional, a gente não tem tempo limitado. Já esse aqui eu usei meu e-mail particular, aí o tempo é limitado. Mas eu vou logo. Hum, vou passar equação de segundo grau também. Gente, se eu fizer, ou se eu pegar uma aula para vocês tirarem dúvida para revisão, a gente não vê o assunto da ementa. Não dá tempo, não. Vocês têm que ir tirando dúvida nesse horário que eu tô fazendo e com o monitor. Porra, velho, por que que eles. Não pode, mulher, porque eu preciso encerrar a ementa. Se for só esse assunto, na próxima prova aumenta o assunto. Aí é pior. Hum, vamos. Eu vou ter que mandar um novo link. Porque 6 minutos eu nem sei se dá tempo. Vou mandar logo um novo link, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova chamada estando com essa aberta. Nova reunião. Vou iniciar uma reunião instantânea. Consegui. Pronto. Todo mundo muda para essa. Melhor não, eu vou mandar aqui no chat, ó.
Heloísa perguntou qual era a questão. É a questão 174, letra. Eu estava resolvendo a 174, letra. As duas últimas letras. Clique aí nesse link e vai para outra chamada. Pronto. Aí eu vou encerrar essa. Agora eu preciso que todo mundo já esteja na outra, porque quando eu encerrar, quando eu encerrar essa, o link vai desaparecer lá. Já sei, vou mandar um link no WhatsApp. Ô, Monique, pra que tu fechou o teu WhatsApp? Pera aí, rapidão. Cadê? Deixa eu ver algum exemplo daquela de inequação simultânea. Inequação simultânea. Inequação simultânea, cadê? Puxa, tô procurando, não tô achando. Ah, vou pegar uma questão aqui do livro mesmo. Não perder meu tempo procurando a procurando uma questão do livro. Matemática, matemática, cadê? Matemática 1. Pronto. Agora tá compartilhando a tela já. Deixa eu fechar aqui. Alguém quer participar? Permitir, permitir. Vamos lá. Vou pegar uma zeros. Tarará, 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 tarará. Vou pegar uma questão de inequações aqui simultâneas. Ah, vou pegar a letra D. X mais 1 é menor ou igual que... Deixa eu escrever aqui para não ter que ficar voltando toda hora. X mais 1 é menor ou igual que 7 menos 3x, que é menor ou igual que x sobre 2 menos 1. Pronto, então vou escrever aqui agora. É... X mais 1 é menor ou igual que 7 menos 3x,
que é menor ou igual que x sobre 2 menos 1. Beleza, vamos lá. Toda vez que você for responder uma inequação simultânea, você vai resolver primeiro a primeira parte, depois a segunda parte. Resolvendo a primeira parte, isola o x. Aqui é 1. Aí eu vou botar até de outra cor. Aqui é a segunda parte da inequação, de vermelho. Vou chamar de 2. Eu vou resolver o 1 primeiro. Resolve separadamente. Vou resolver o 1 aqui. Joga o x para o outro lado. 3x fica x mais 3x. E joga o 1, né, positivo para o outro lado. Fica 7 menos 1. Então vai ficar 4x é menor ou igual que 6. X é menor ou igual que 6 dividido por 4. Pronto, já achei a resposta. Que é a mesma coisa que 3 meios, que é 1 meio. 3 sobre 2 é 1,5. Agora eu resolvo a segunda parte. Por que chama inequações simultâneas? Porque são duas inequações separadamente, que aí você junta as duas na solução. Vamos lá, vou resolver aqui embaixo. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Menos 3x menos x sobre 2 menor ou igual que menos 1 menos 7. MMC aqui vai dar menos 6x menos x é menor ou igual que menos 8. Aí vai ficar menos 7x sobre 2 é menor ou igual que menos 8. Isso é a mesma coisa que menos 7x é menor ou igual que menos 16, porque o 2 é positivo, pode multiplicar e não muda nada. É a mesma coisa que multiplicasse por 2. Agora, para tirar o sinal negativo, tem que multiplicar por menos 1. Não passa para o outro lado o menos 7, não, porque se você passar, você vai ter que trocar o sinal da igualdade, da desigualdade. Quando você multiplica por menos 1, fica 7x e aqui fica 16. Só que vira o lado. Por que vira? Porque 5 é menor que 7. Só que menos 5 é maior que menos 7. Então, tem que virar o sinal. Trocou o sinal, virou negativo de cada uma. Trocou o sinal de cada uma. X é maior ou igual que 16 sobre 7. Pronto, achei as duas soluções. Uma, x é menor ou igual que 3 sobre 2. E a outra, x é maior ou igual que 16 sobre 7. Agora eu vou fazer a solução final. Tem que traçar as duas retas. Uma reta representa a primeira, uma reta representa a segunda e uma reta representa a interseção das duas, que é a solução final do problema. Vamos lá. Faz igual a régua, tá? 16 sobre 7 dá 2, alguma coisa. E 3 sobre 2 dá 1 meio. Então eu vou botar que aqui é o 0, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Então aqui é 3 sobre 2, certo? Inclui o 3 sobre 2, porque é menor ou igual. Se fosse só menor, não pintava a bolinha do 3 sobre 2. X é menor que ou igual a 3 sobre 2. Então é tudo que vem antes até o 3 sobre 2. Beleza. Aqui é x menor ou igual 3 sobre 2. E agora esse x maior ou igual a 16 sobre 7. 16 sobre 7 é 2, alguma coisa. Vou fazer de outra cor. Eu escolhi um péssimo exemplo para tirar a dúvida da aluna, mas tudo bem. 16 dividido por 7 dá 2, alguma coisa. Então, o zero das retas é no mesmo lugar. Aqui é o 0, aqui é o 1. Tem que ser igualzinho o ponto. Aqui é o 2. Então, 16 sobre 7 está depois do 2. Aqui está o 16 sobre 7, mais ou menos. 16 sobre 7. 16 sobre 7 é menor. X é maior ou igual. Então, pinta a bolinha. Todo mundo, x é maior ou igual, então x está depois. Beleza, o que acontece? Por que eu disse que é um péssimo exemplo? Porque esse exemplo aqui não tem solução.
Porque você tem que pegar qual é o resultado, como é que resolve um sistema, é uma inequação simultânea. Você vai pegar o que tem em comum nas retas, o que tem de interseção. Ó, desse pedaço até de tudo que vem antes até o 3 sobre 2, só está na primeira reta. De tudo que vem antes até o de tudo que vem depois do 16 sobre 7, só está na segunda reta. Então, não tem interseção. Interseção é vazia. Então, a solução dessa inequação é vazia. Só que, o que seria um caso? Se fosse assim, por exemplo, ó, vou desenhar outra reta aqui para você entender o assunto, tá? Essa questão não tem solução, porque não tem interseção. Faz de conta que eu achasse assim, ó. Na primeira eu achasse que x é menor ou igual que 1, então eu vou fazer 0, 1, 2. Aí pinta o 1 do 1 para trás, porque x é menor ou igual. E faz de conta que na outra eu encontrasse x é menor ou igual que 3, por exemplo. X é menor ou igual que 3. 0, no mesmo lugar, o 0. Não pode ser separado não, que senão não dá para resolver, fica ruim. A gente não consegue visualizar a solução. Escreve um 3 aqui, né? 3 está batendo aqui. Qual é a solução? A solução é a interseção dos dois. Aqui eu botei menor ou igual, tá, gente? Então, pinta o 3 e vai até, tarará, tarará, até aqui. Qual é a interseção dos dois? É você olhar o pedaço de reta que está pintado nos dois. Nessa aqui está pintado nos dois, do 1 para trás. Então, ó, a solução é do 1 para trás. O que significa isso? X menor ou igual a 1. Essa é a solução. Tem questões que dá assim, ó. Um outro exemplo. Show. Ah, pra que eu botei no meio do slide? Eu ocupei demais o slide. Vamos lá. Tem solução que dá assim, ó. Só vou terminar essa e a gente encerra, tá? Tem solução que dá assim, ó. Suponha que esse aqui deu x maior ou igual a menos 1. Tá? Menos 1, 0, 1. Vou aumentar a reta aqui porque eu quero fazer um problema diferente. Maior ou igual. Então, do menos 1 para frente. Essa é a solução dessa parte. Aí faz de conta que o outro dá assim, ó. É x. Deixa eu pensar. X menor que zero. X menor que zero. Aí do zero. Não pinta a bolinha porque tá falando menor. Não tá falando menor ou igual. Pronto. Qual é a interseção dessas duas retas? Aqui é zero. Aqui é menos 1. Aqui é 1. Qual é a interseção das duas retas? A interseção é você olhar o ponto, o intervalo que está pintado nos dois. Está pintado do menos 1. O menos 1 está nas duas retas? Tá. O menos 1 satisfaz a essa e satisfaz a essa, porque menos 1 é menor que zero. Então, pinta. E o zero está nas duas retas? Ó, o zero está na primeira, mas o zero não está na segunda. Não está. Então, o zero sem pintar aqui, porque a interseção não inclui o zero. Tem que estar nas duas para incluir. Então, qual vai ser essa solução aqui? A solução dessa vai ser x é maior ou igual que menos 1 e menor que zero. É a interseção dos dois. Essa seria a resposta. Então, tem que analisar os intervalos e ver qual é a solução das duas inequações. Por isso se chama inequação simultânea, tá? De nada. Eu vou manter aqui. Eu vou salvar esse slide como PDF, mandar para vocês e vou parar a aula, viu? Quinta, depois que eu terminar o assunto de equação de segundo grau, se sobrar tempo, eu posso tirar dúvida de vocês, certo? É,
Até a próxima.